para que a gente pudesse encetar diligências que pudessem localizar o autor, para a gente poder dar essa resposta com a maior rapidez possível, porque é um crime hediondo, né? Esse homicídio chocou todo mundo lá e a gente mobilizou e começamos o quê? Dividir as equipes por todo o Distrito Federal em busca dele, ou seja, foi um trabalho incessante e muito rápido, que a gente precisava dar essa resposta o quanto antes possível. Agora, delegado, o advogado dele entrou em contato com vocês ainda durante as buscas ou o advogado só apareceu aqui depois que ele foi trazido para a delegacia? Não, o advogado só apareceu depois. Toda essa diligência, todo esse trabalho de investigação pesado e forte que foi feito pela equipe da 10ª DP foi bastante sigiloso. A gente articulou com todas as informações que nós tínhamos, né? Nós fizemos um trabalho em conjunto, né? De forma que tudo ficou muito compartimentado. E, inclusive, nós fomos à residência de parentes, de amigos, de pessoas que pudessem dar alguma pista, né? Felizmente, a gente conseguiu usar de outras formas, né, de varredura, para que a gente pudesse identificar o momento em que ele iria encontrar a filha dele. Né? Então, o que ocorreu? A gente começou um monitoramento, né, e uma varredura exatamente nessa região de Sobradinho. Um trabalho eminentemente de investigação muito bem realizado, eu tenho que destacar isso, porque em poucas horas a gente conseguiu prender ele em flagrante delito ainda, porque isso facilita muito o trabalho e você já dá aquela resposta à sociedade, que é o que a comunidade do Distrito Federal quer. E essa já é a determinação da Direção-Geral da Polícia, que a Polícia Civil preste esse serviço da maneira mais eficiente possível, e nós vamos estar sempre fazendo isso. Agora, olha só, Lívia, o acusado foi trazido aqui para a delegacia, mas não conversou com a imprensa, o advogado dele impediu, mas o advogado acabou conversando sim, concedendo entrevista. Vamos ouvir agora o que ele falou a respeito desse caso. Ele foi cobrado na frente de todo mundo, falaram pela vítima, que disse que ele teria que, a partir de então, pagar por aquela refeição. E devido a outras humilhações anteriores, aí assim aconteceu. Quais, por exemplo, quais mais fortes que essa? Tá no depoimento dele, depois a gente vai esperar toda essa conclusão toda dos autos, né? Do inquérito, pra gente poder ver o que nós vamos tomar em defesa dele, né? Para pedir ou liberdade, ou qualquer tipo assim. Mas ele assume o crime? Sim. E há quanto tempo essas humilhações já aconteceram? Não, há bastante tempo e diversas, né? O fato teria sido um ataque de fúria hoje, então? O estopim? Não sei. Vamos analisar primeiro, para depois a gente tomar a situação primeiro, para saber qual foi realmente o motivo, para a gente poder alegar isso na defesa. Lívia, muito se falou a respeito de divergências políticas. O advogado acabou de mencionar sobre humilhações que o acusado estaria sofrendo com relação à vítima. Delegado, aqui vocês ouviram o suspeito. Qual foi a alegação do suspeito para que ele tenha cometido esse assassinato? Aí o presidiu. Bom, a gente teve um pequeno problema com o sinal do link da Maíra. Daqui a pouquinho a gente volta com outras informações assim que a gente conseguir restabelecer o contato. São 8h16. E a cada hora, 4 motoristas são flagrados usando o celular enquanto dirigem aqui no DF. Especialistas alertam que a prática pode ser tão perigosa quanto dirigir embriagado. Celular. Hoje não dá para ver esse celular, não. Hoje em dia, a tecnologia está avançada e é muito útil o telefone celular. Olha, quando vê, tá com o tênis todo molhado, por pisar em algum buraco, já cheguei a bater em poste, mexendo no celular, olha só. Mas é assim mesmo, Tecnologia hoje em dia nos faz viciar nisso. Eles estão em todos os lugares, já dominaram parte da vida da sociedade e quando as pessoas perceberam, já não conseguiam mais ficar sem os celulares. Geralmente para comunicar com o pessoal da escola e mais com a minha filha, né? Preocupação familiares. Hoje em dia, ninguém consegue viver sem celular hoje em dia. Se eu sair de casa sem, eu me sinto nua. O problema hoje em dia não é ter 1, 2, 3, quantos aparelhos você quiser. A situação fica mais complicada quando o celular é usado na mesma hora que for dirigir. Você sabia que, de acordo com o Detran, a cada 1 hora, pelo menos 4 motoristas são flagrados dessa forma? Onde é que ele está guardado no carro? Aqui. Se tocar? Atento. Mesmo dirigindo? Às vezes. Por quê? Em alguma situação não acho perigoso. Eu atendo. Tranquilamente? Tranquilo. Por quê? Você não tem medo não de bater o carro? Não, ando devagar, 60 por hora.
Dá pra prestar atenção em tudo? Dá, na hora que toca, oi, daqui a pouco eu ligo. No seu carro você fala no celular pelo Bluetooth? Pelo Bluetooth. Não fica distraído, não? Fico. E como é que faz, então? Multa em mim. O Bluetooth, ele, assim como o uso do celular na mão, não é permitido pelo Código de Trânsito. São situações que, se o agente flagrar, é claro que ele tem que notificar da mesma maneira. É um pouco mais complicado, então a orientação é que a pessoa tome consciência, porque a gente sabe que o risco de acidente no uso do celular cresce exponencialmente. Então eu acho que o agente de trânsito, assim que flagrar essa situação, também deve lavrar o auto da mesma maneira. E mesmo assim, conformados ou acostumados com a punição, os motoristas têm que tomar muito, mas muito cuidado. Com o teor alcoólico proibido por lei, o que ele pode causar no trânsito, esse embriagado é o mesmo que pode causar quem está falando ao celular. Falar ao telefone e dirigir ao mesmo tempo dá multa de R$ 85, 4 pontos na carteira e é considerado infração média. Mas por conta de um artigo no Código Brasileiro de Trânsito, isso pode mudar. A norma, que não era regulamentada no Distrito Federal, pode começar a valer nos próximos dias. A regra diz que infrações de trânsito consideradas leves ou médias poderão resultar em advertência por escrito em vez de multa para o motorista. Mas a regra só vale para o motorista que não cometeu a mesma infração nos últimos 12 meses. Se estivesse valendo hoje no DF, mais de 160 mil pessoas poderiam ser beneficiadas. Gera uma sensação de impunidade e tem muitas infrações que põem em risco a vida das pessoas e também muitas infrações que mostram a falta de educação do motorista que vão ter esse benefício. Por exemplo, estacionar na vaga de idoso vai ser beneficiado. Isso é não ter educação. Jogar qualquer coisa pela janela coloca em risco a vida de outras pessoas, coloca em risco o trânsito e a pessoa vai ser beneficiado. Eu sou contra esse tipo de medida. Bom, fora o perigo que é, falar ao celular enquanto dirige. 8 horas, 20 minutos agora e a gente volta a falar com a Maíra Guedes. Maíra trazia pra gente as informações do suspeito de ter matado um taxista a facado. Maíra. Isso, Lívia. Na hora do probleminha, a gente falava a respeito do motivo que teria levado esse suspeito a matar o outro taxista. O advogado mencionou humilhações que o autor estaria sofrendo. Também muito se falou a respeito de divergências políticas, questão de sindicato. Mas vamos ouvir do delegado aqui. Delegado, foram esses motivos mesmo? O que o autor confessou aqui na delegacia? O que ele alegou? Pois é, eu pessoalmente fiz o interrogatório dele durante a lavratura do auto de prisão em flagrante. A gente verifica que não existe uma divergência política entre eles. A investigação está praticamente concluída já. O que levou à prática desse homicídio foi uma comanda, um prato de comida, uma refeição na hora, que a vítima falou que ele teria que pagar pelaquela refeição, ele discordou. E aquilo lá causou um momento de fúria nele. Ele ficou assim inconformado com aquela informação e de forma que ele levantou em poucos instantes, pegou essa faca e deu uma gravata na vítima e deu 3 facadas no peito dela. A vítima tentou ainda se defender, após essa agressão e saiu correndo. O autor ainda foi atrás da vítima e esfaqueou ele novamente. Tanto é que a perícia constatou 6 perfurações nas costas e 3 perfurações na parte de frente. Está claro para a gente que a intenção era matar, não se tem que se discutir isso, E essa questão de perseguição ou não, também não há nenhuma prova contundente nos autos que leva a isso. Tudo é especulação e é lógico que precisa haver uma tese de defesa. Mas nada justifica você tirar a vida de um outro ser humano. Isso mostra como é que as coisas estão banalizadas, Então, não houve nenhum tipo de rixa, nenhum tipo de vingança que ele quisesse proporcionar. Foi exatamente o quê? A intenção de matar, nítida e clara. Delegado, ele demonstrou essa frieza, a forma dele agir durante esse interrogatório. Em um momento ele falou assim, olha, me arrependi, ou demonstrou, que a impressão que nós tivemos é que ele agiu consciente do que ele estava fazendo, e mesmo depois de ter sido trazido aqui para a delegacia, ele não parecia assim estar chocado com o que aconteceu. Essa foi a mesma impressão que vocês tiveram aqui? Sim, essa foi a impressão que nós tivemos, inclusive não só a impressão, mas a certeza. Ele tinha plena consciência de todos os seus atos e do que estava fazendo. Tanto é que não demonstrou nenhum remorso. O raciocínio dele estava perfeito, as perguntas durante o interrogatório foram todas respondidas. É lógico que até durante o interrogatório ele tenta já
né, esquivar para esse lado de humilhação. Mas não, de forma alguma. O que houve realmente foi essa inconformidade dela, essa vontade de matar. E mesmo quando tentaram segurar, ele quase atingiu também um funcionário do restaurante. Ele quase chegou a esfaquear um outro funcionário, que, diga-se de passagem, foi um dos poucos que teve a coragem de tentar ainda impedir esse homicídio bárbaro que aconteceu ontem. E é lógico, nós estamos falando aqui de um crime hediondo. A legislação brasileira já trata isso como um crime hediondo. Ele pode pegar uma pena de 12 a 30 anos, porque foi fútil e não teve a menor possibilidade da vítima sequer tentar se defender do primeiro ataque. Delegado, encerradas as investigações praticamente. Sim, nós vamos só fechar umas formalidades a mais, mas está praticamente tudo já provado e demonstrado nos autos. Certo. Muito obrigada pelas informações, delegado, parabéns pelo trabalho. Lívia, é com você. Ok, Maíra, obrigada a você, obrigada também ao delegado pela participação aqui no DF no Ar. Agora são 8h23. Uma banca na feira permanente do Gama foi assaltada pela 7ª vez. Agora os ladrões foram tão caras de pau que levaram até mesmo as câmeras do circuito de segurança. A nossa reportagem está na feira permanente do Gama. Nós recebemos uma denúncia de um feirante que foi roubado pela 7ª vez. Agora o bandido levou câmeras de segurança do box dele. Vamos chegando aqui para conversar com o seu Isaías, o dono dessa banca. Tudo bem, seu Isaías? Como é que foi esse roubo? Olha, é o seguinte, ele chegou aqui, levou as 2 câmeras, identificou mais outra. Nisto, o cidadão pensava que não tinha sido filmado. Eu fui olhar nas imagens e foi o que aconteceu. Consegui prendê-lo, abordei ele, prendi, levei à delegacia. Você conseguiu pegar o bandido aqui na feira? Conseguiu, quer dizer, eu pedi os PM para abordar e levou diretamente à delegacia. Lá eu fiz a ocorrência, já tinha feito a ocorrência. De imediato, fiz todos os tratos, levei as imagens. Nisso, quando eu levei as imagens, mostrando que ele tinha sido roubado, né, as câmeras, lá fizeram toda a ocorrência. Ontem mesmo, no mesmo dia, o homem foi solto. Quanto tempo ele ficou preso? 3 horas. Aí ficou solto e me ameaçou. Eu acabei de fazer um novo registro, ele me ameaçando com um pedaço de ferro. Passando por aqui pela loja do senhor? Às 18 horas. Tá, eu vou entrar aí nessa banca, na sua banca, seu Isaías. Vamos mostrar essas imagens que flagram o momento exato em que o bandido vem aqui e rouba 2 câmeras. Uma delas ficava ali em cima, ali já perto do teto, e a outra ficava por aqui, nesse cantinho. A gente consegue ver nitidamente, né, o rosto do bandido. Olha, a gente vê ele chegando, ele tá com uma barra de ferro na mão. Acho que é um pau ali. Tá tentando. Ele anda de um lado pro outro, agora, olha, derruba a câmera com essa barra de ferro, é um pedaço de madeira, não dá pra identificar muito bem e não se importa muito não, tá sendo filmado. Ele observa a melhor maneira de tirar a câmera do lugar com essa barra de ferro. E olha, agora a imagem fica um pouco turva. É nesse momento que a câmera já está na mão dele. Isso. Os feirantes reclamam da falta de policiamento no local. Eles dizem que os roubos acontecem geralmente quando eles não estão aqui, por volta das 6 da tarde até as 7 horas da manhã. Vamos falar com a presidente da Associação dos Feirantes da Feira Permanente, a Cleia, para saber o que tem sido feito com relação aos policiais, né? Há pouco policiamento aqui na região. Cleia, você está em contato com a PM? Sim, nós estamos em contato com a PM, estamos participando do Conselho de Segurança, tá? E estamos articulando junto à PM e à Polícia Civil e a Administração Regional da cidade para que seja feito mais policiamento dentro da Feira Permanente, tanto durante o dia quanto durante a noite. A senhora acha que é um lugar tranquilo ou inseguro? Eu acho inseguro. É muito violento aqui. E sequestro relâmpago no Riacho Fundo. Nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho da polícia na prisão de 2 bandidos. Eles foram presos em flagrante depois de render e levar uma vítima. Os caras são tão ousados que ainda debocharam dos policiais. A nossa equipe de reportagem acaba de receber uma denúncia. Um sequestro relâmpago que foi interrompido por causa da ação da Polícia Militar. Nós estamos indo para o local agora conferir essa história de perto.
chegamos ao local, uma estrada que liga o Riacho Fundo 1 ao Riacho Fundo 2. A Polícia Militar está toda posicionada aqui. Capitão Fagner, me explica o que aconteceu. O cidadão, ele estava querendo comprar caminhões em uma concessionária, na EPNB, quando foi surpreendido pelos dois meliantes com uma faca que o assaltaram. Colocaram o mesmo porta-mala depois de bater bastante nele, ameaçaram bastante e tentaram fugir por essa rota, né, que é uma via de ligação do Riacho Fundo 1 e 2, que é uma rota de fuga. Aqui é uma rota perigosa, né? E como é que vocês conseguiram abordar esse carro com esses dois bandidos? Já é do padrão do TOR, do Tático Operacional Rodoviário, do Batalhão Rodoviário, fazer nesses locais que são rotas de fuga, a gente fazer um ponto de bloqueio para tentar surpreender esse tipo de situação. Então aqui tinha esse ponto de bloqueio, já prevendo que podia acontecer alguma coisa. No momento em que o carro chegou próximo do ponto de bloqueio, que viram os policiais, eles tentaram fugir, jogaram a faca para fora, celular, tentaram dispensar tudo, e só que não tiveram êxito, né? O pessoal da polícia veio, abordou e conseguimos fazer a prisão dos dois. A vítima foi encontrada pela Polícia Militar bem aqui no porta-malas deste carro. Na hora, uma situação muito complicada, não foi mesmo? Como é que tudo aconteceu? Eu parei em frente a uma concessionária de caminhão ali, fiquei parado lá um pouquinho. Quando a fé chegou dois, esse com a faca na mão, e falou que era um assalto. Aí me abriram a porta minha, botou para fora, eu entrei na porta de trás do passageiro, andou um pedaço e me botaram no porta-mala. E eles te ameaçaram de morte? Como é que foi o trajeto? Eles falaram que ia me matar se eu não entrasse num bolo, eles não sabiam que bolo. Eles falaram dizer lá uns palavreados que eu não entendo, né? Aí eles falaram esse palavreado, se eu não entrasse com eles iam me matar. Agora, se eu entrasse com eles iam me deixar tranquilo e ia devolver o carro. Em que momento eles te passaram do banco do passageiro para o porta-malas? Andou um bocado para poder passar. Aí de cabeça baixa, aí me deu um tapa ainda na cabeça, falou entra rápido, xingando os nomes lá esquisitos, né? Aí eu entrei, eles fecharam. Aí foi logo eles andaram, a polícia pararam ele. Você chegou a pensar que isso não fosse acabar? Eu pensei. Era um caso muito sério, porque aí xingando muito, os caras violentos, parece que estavam muito nervosos, né? Errando marcha no carro e falando brabo. E enquanto eles botavam a faca assim, falavam de cabeça baixa. Senão vamos dar uma furada, não sei. Aí eu... Você achou que fosse morrer? Eu achei que ia morrer. Nunca passei por isso, a primeira vez, né? Dois caras nervosos dentro de um carro, só eu e ele. Aí eles me perguntaram onde eu morava, eu falei, eu moro na Samambaia. Não menti pra eles ainda, né? Aí que essa rota aqui sempre eles pegam a gente e deixam. Se eles me deixarem ali naquele trecho, eu tô perto de casa. Aí a polícia parou e eu fiquei em casa. Aí nós tá aqui. Tá mais tranquilo agora? Tranquilo mesmo. Foi um susto? E grande, susto grande mesmo. Os acusados de cometer o crime se identificaram como Cledson Ribeiro e Vitor da Silva. A dupla não parecia se preocupar com o que tinha feito. Eu tenho para declarar só pro juiz, só, senhor, ó. O que você vai dizer para ele? Uai, na hora lá você conversar com ele. Qual que vai ser a tua defesa? Você realmente quis fazer um sequestro relâmpago? Como é que foi? Só tenho que declarar para ele. Você já tem uma passagem por homicídio, né? Umas não, várias. Várias passagens? E então você não se inibe em fazer nenhum crime desse tipo, não? Uai, minha intenção não era sequestro, não era. Quer se defender, não? Eu só quero que tu saia daqui, moço. Muito ousados, até na forma de falar com a gente, né? A gente abordou, foi feita a prisão e eles mesmos falaram que tem um deles, inclusive, os dois têm várias passagens na polícia, um deles diz que tem vários homicídios, fala como se fosse orgulho dizer que tem vários homicídios na sua ficha. Agora, intensificação do trabalho da Polícia Militar nessas estradas, nessas rotas de fuga, é essencial isso? Mais um caso foi interrompido aí, né, de sequestro relâmpago. Isso, graças a Deus. No nosso último serviço já foi o da BR-070, outro sequestro relâmpago, esse de novo. E a intenção é sempre essa, a gente está pegando as rotas de fuga, local que às vezes tinha um policiamento menor e está intensificando para coibir e diminuir ao máximo esse tipo de delito. (8h31), 59 mil reais em notas falsas, armas e drogas. Foi o que a polícia encontrou em uma casa no Recanto das Emas. E o que chama a atenção é que os presos com tudo isso também foram um homem e as 3 companheiras com quem ele teve 18 filhos. O local era ainda vigiado por pessoas armadas e várias câmeras de segurança. Metódio Ventura foi preso na quadra 407 do Recanto das Emas, bem em frente à casa onde morava com as 3 mulheres e vários filhos. Os policiais chegaram depois de receberem denúncias. Foi informado que tinha pessoas armadas e tal naquelas redondezas, naquela área.
E foi facultada a entrada da Polícia Militar naquele local, naquela residência. Na casa, os policiais encontraram 2 armas, um revólver calibre 38 e o outro calibre 32, 500 gramas de cocaína, além de várias notas falsificadas. Foi encontrado um bloco, né, grande de papel que estava todo envolto, estava embrulhado. E nós abrimos e encontramos como se fosse uma resma de papel, né? É muito mais do que uma resma. E esse papel a gente suspeita que seja para a confecção desse dinheiro falso. Para a nossa equipe, o acusado negou que o dinheiro, a droga e as armas fossem dele, mas afirmou que tinha conhecimento das armas. Segundo ele, um homem havia deixado os revólveres para ele consertar. O rapaz deixou uma caixa na minha casa para me ajeitar 2 armas. Ele entregou uma caixa de sapato, entendeu? Se eu soubesse que tinha essas coisas dentro, as armas eu sabia, mas agora o dinheiro e a droga eu não sabia, não. Além de Metódio, 2 mulheres foram levadas para a delegacia para prestarem depoimento. Com uma delas, a polícia encontrou extratos bancários escondidos na roupa íntima que ela usava. Um dos comprovantes mostra que na conta de Kátia havia mais de 40 mil reais. Esta aqui é a casa onde o trio foi pego pela polícia. O local tem cerca elétrica e é monitorado 24 horas por pelo menos 6 câmeras que ficam em pontos estratégicos e gravam toda a movimentação do lado de dentro e também aqui do lado de fora. Mas nem todo esse aparato conseguiu impedir que os policiais surpreendessem Metódio aqui na calçada e as mulheres dentro da casa. O rapaz que foi preso, ele cumpriu pena já por homicídio. Um menor foi assassinado em Planaltina. O rapaz tinha 16 anos e foi baleado 3 vezes. Ele tentou entrar em uma loja para se esconder, mas não escapou. 2 homens não identificados perseguiram o menor pela BR-020, próximo ao DVO. A polícia agora investiga o crime. E trabalhar em posto de combustíveis virou um verdadeiro pesadelo. É assalto todos os dias. Bandido que entra armado ameaçando todo mundo. Na Candangolândia, uma frentista desmaiou em um dos roubos. No último, o assaltante levou o que podia e ainda saiu andando como se nada tivesse acontecido. Mais um caso de assalto a posto de combustíveis na Candangolândia. Acredite, os ladrões vieram aqui em plena luz do dia e levaram tudo o que conseguiram, em menos de 48 horas depois que o local já tinha sido assaltado. Nos últimos 20 dias foram 5 assaltos, muito perigoso. Alguém tem que tomar providência. Estamos aqui, né, trabalhando, qualquer hora pode acontecer uma fatalidade, né? As câmeras de segurança gravaram toda a ação. O bandido chega a pé e tira o sossego dos trabalhadores da loja de conveniência. O bandido entrou fingindo ser um cliente, perguntou o preço do salgadinho e depois que ele escolheu o que ele queria, ele veio aqui para o caixa pagar. Só que foi neste momento que ele anunciou o assalto. Esta vendedora estava na hora, presenciou tudo, não quer se identificar por motivo de segurança. Me conta aqui uma coisa, o que ele dizia para vocês? Ele chegou a mostrar a arma? Mostrou a arma. Pediu dinheiro, que colocasse tudo na sacola, dinheiro, moeda, pediu o celular da funcionária e engatilhou, até então a arma não estava engatilhada, ele engatilhou a arma na frente da funcionária. Ele pedia, ele ameaçava vocês, o que ele dizia ele na hora? Só pediu dinheiro para passar, para andar logo. Ele queria ir embora logo, o que ele dizia para vocês na hora de ir embora para ninguém perceber nada? Ele pediu para não alarmar nada na hora que ele estivesse saindo. E vocês ficaram quietas aqui, com medo? Ficamos quietas. Aí na hora que ele saiu, eu me encaminhei aqui à porta da loja. Quando eu vi que ele já estava um pouco distante, eu saí correndo para a gerência para comunicar ao gerente e pegar o celular para ligar para a polícia. Mesmo tentando disfarçar toda essa situação, ele não conseguiu passar despercebido não, porque aqui do lado de fora, as pessoas viam que algo estranho estava acontecendo. Uma dessas pessoas é o Marcelo. Marcelo trabalha aqui há 3 anos, não é, Marcelo? Você já viu situação tão parecida? Cada dia tem uma situação inesperada. Esse fato aí foi inesperado, porque eu me encontrava ali nas bombas, né? A companheira já estava vindo para a loja também, ela já saiu, viu que era um assalto, saiu. De longe eu vi o bandido indo por aqui, nessa área aqui. Aí eu persegui ele para ver onde que ele entrava, né? Se entrava em alguma residência, para passar as informações para a polícia. Só que o que eu achei a mais ousadia ainda foi do carro, do comparsa, não sei quem foi, que passou rapidamente, ele entrou dentro do carro
e saiu como se nada tivesse acontecido. Não fica com medo de toda essa situação? Medo? Como as câmeras mostram ali na gerência, tem funcionário que desmaia no meio da pista, desmaia. Será que tem medo? Veja nas imagens do circuito interno. Enquanto atende uma cliente, o assaltante chega, a rinde e leva R$230. A mulher perde o controle e caminha em direção aos colegas de trabalho. Passando mal, senta em uma urna. Logo em seguida, cai no chão. Como é que é para você vir trabalhar dessa forma? Eu, sinceramente, é muito complicado. A gente vem obrigado, porque a gente tem compromisso em casa, é uma obrigação. Você vai obrigado a enfrentar mesmo dia a dia e batalhar, porque se a gente for pensar nesses bandidos aí, tá bem complicado. O medo aqui é tanto que nem os clientes sabem mais o que fazer. Tem muito assalto, então é arriscado tanto para quem trabalha quanto para gente que vem abastecer. É uma atividade normal do dia a dia de qualquer pessoa. Você chega para abastecer e você se depara com um indivíduo te abordando de uma maneira... É complicado. Negativa, é complicado. Tá perigoso, né? Cada dia que passa a situação tá ficando difícil, né? O cidadão hoje em dia, né, você sabe como é que é a situação, né? Ele sai, mas não sabe se volta, né? Bom, sobre esse caso, a Polícia Militar informou que faz rondas constantes em toda a cidade. Além disso, age em pontos estratégicos para evitar os crimes. Um jovem é suspeito de roubar um carro em Taguatinga. Alisson Michel Ferreira, de 19 anos, foi detido em flagrante no centro da cidade. Segundo a Polícia Militar, ele tentava ligar este carro quando foi surpreendido pelos policiais. Os PMs contaram que Alisson só não levou o veículo por causa do sistema antifurto. A justificativa do rapaz foi de que ele encontrou o carro aberto e teria então aproveitado a oportunidade para voltar para a terra natal, Minas Gerais. Agora, 8h39, eu fico por aqui. Mais notícias locais você acompanha ao 12h25 com o Juliano Cartacho no Balanço Geral. Amanhã o DF no ar está de volta a partir das 7h15. Bom dia, boa semana. Olá, bom dia. Hoje é segunda-feira, dia 25 de março. Olá, um bom dia para você. O Fala Brasil está no ar. Policial militar em tratamento contra esquizofrenia agride parentes e mantém filho de 8 anos refém por mais de 3 horas em São Paulo. Na região metropolitana, motorista embriagado e sem carteira de habilitação atropela e mata a skatista de 15 anos. Rio de Janeiro, neta de pintor Cândido Portinari morre intoxicada por gás de aquecedor. A adolescente tinha 16 anos. E a história de uma cuidadora que entrou na justiça para doar parte do fígado a um bebê. Ela precisa da autorização da família biológica para salvar a vida do garoto, abandonado num abrigo. Rio Grande do Sul. Bombeiros se revoltam com conclusão do inquérito da tragédia de Santa Maria. Batalhão da cidade pode responder criminalmente pelas mortes na Boate Kiss. Polícia investiga a morte de magnata russo Boris Berezovsky. Ele foi acusado de usar negócios com o Corinthians para lavar dinheiro. Os gols pelo Brasil.